Olá, seja bem-vindo ao programa Orvalho da Catedral Presbiteriana do Rio. Essa é mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Curtindo a vida adoidado. A vida é curta, é preciso vivê-la intensamente. It is now or never, é agora ou nunca. Esta é a hora de viver e viver intensamente. Essa formatação faz parte desse filme que serviu de referencial para toda a temática da Semana da Juventude. E a palavra de Deus diz em Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelo amor de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, inteligente, lógico. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, da vossa mentalidade, a fim de que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estávamos em Portugal, de Cascais, nós fomos de ônibus até chegar ao extremo ocidental da Europa, onde Luís Vaz de Camões escreveu uma frase singela: aqui termina a terra e começa o mar. Era o ponto que marcava a visão de Dom Manuel Venturoso para as navegações e as descobertas. Mas, meus irmãos, ali nós ouvimos do nosso guia Antônio Rodrigues uma historiazinha simples que eu já conhecia, mas naquele lugar, no Farol das Rocas, ficou mais forte ainda no meu coração. Era noite escura, diz ele, e lá bem ao longe vinha aproximando alguns navios, corvetas, juntos, e todos armados até os dentes, debaixo do comando de Gordon. E de repente ele manda uma mensagem, dizendo para aquela luz que ele via: aqui é a corveta norte-americana, estamos armados com mísseis e muito bem equipados. Ordeno que se desloque para o oeste ou para o leste, porque não podemos mover o nosso curso. Aqui é Manuel. Não vou deslocar nem para um lado nem para o outro, tenho dito. Tempinho para a resposta e ele insiste: quero avisar pela segunda e penúltima vez, se o senhor não se mover ou para oeste ou para leste, nós estamos armados, é um aviso, nós poderemos disparar contra vocês. Ele disse: pois bem, aqui é o Manuel, nós não vamos nos deslocar nem para um lado nem para o outro. Na terceira vez, ele já estava irritado, o comandante Gordon, pronto para atirar. E ele insistiu: pela última vez, é o último aviso, mova-se para o oeste ou para o leste, 12 graus, nós precisamos passar. Esse aqui é o Farol das Rocas. Não vamos mexer, nem para o oeste, nem para o leste. E foi um tumulto aflito e todo aquele grupo se moveu. Meus queridos, eu quero ser como um farol em noite escura, mas aceso, para avisar que há perigo, há rochas por aqui. Eu quero ser como uma ponte sobre as águas,
Quero permitir que as pessoas passem. Eu quero ser um abrigo no deserto para a alma sedenta e aflita. Assim deve ser a proposta inteligente e bonita da semana da nossa juventude. Nós não queremos apenas passar pela vida, nós não queremos apenas uma fachada, um templo bonito. Nós queremos ser um sinal da presença de Deus neste lugar e para a glória de Deus. Por isso, meus amados, quando nós lemos o texto com o nosso presidente da UMP, Williams, vemos a narrativa de que Lídia é convertida. Ela não se converteu, ela foi transformada pelo poder de Deus, pois diz assim o texto de Atos 16, 11, que tendo navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, porque era noite. Estavam chegando em Samotrácia, onde não há porto para ancorar, mas há um lugar em que você pode chegar, lançar os ferros e deixar o navio ali preso durante a noite para evitar desastres e problemas maiores. No dia seguinte foram para Filipos, a cidade da Macedônia. E aqui há uma descrição bonita a respeito dessa cidade de Filipos, que é assim chamada em homenagem a Filipe, filho de Alexandre o Grande. Sim, a cidade de Filipos era a primeira do distrito, porque todo este capítulo 16 tem por base a visão de Troade. Quando o apóstolo Paulo, obedecendo à visão celestial, quando ele desejava ir para a Ásia, o Espírito de Cristo não permitiu. E ele tem, de noite, uma visão em que aparece um varão macedônio. Pelas vestes, percebeu que era da Macedônia. Mas não somente isto, nesse sonho-visão, ele escutou: passa a Macedônia e ajuda-nos. É preciso estar atentos, jovens, para entender e obedecer o chamado de Deus, o desafio de Deus para a sua vida, para que a sua vida possa fazer a diferença, não apenas na vida dos outros, mas também na sua família, na igreja da qual você participa. Porque Ronaldo Lidório, um grande missionário e missiólogo, ele diz: quem não é uma bênção perto, também não será uma bênção longe. Se você está achando que ser missionário é ser mandado para longe do país, você está equivocado. Quem não é um missionário transforma-se num campo missionário. Quem não evangeliza termina evangelizado por alguma heresia por aí. Então nós temos a necessidade de entender esse chamado macedônico. E ali a Macedônia estava dividida em 4 distritos. E possivelmente Filipos seria a primeira de um daqueles distritos. Por isso ela tinha uma posição de colônia. Ela tinha isenção de impostos, ela tinha um governo segundo os modelos de Roma, ela era governada segundo o direito romano e tinha alguns privilégios. E nessa cidade, diz Lucas, o historiador do primeiro século, passamos alguns dias. Ele estava presente, permanecemos ali. São os segmentos de Atos dos Apóstolos em que usam a primeira pessoa do plural, porque o narrador estava junto. Nesse tempo em que nós lembramos com carinho a formatura em jornalismo da nossa querida Verônica Hanna, da Cruz, nós seguramente ficamos felizes em saber que há uma narrativa desse estilo aqui. No sábado nós saímos da cidade, fomos para junto do rio. As cidades sempre se formaram junto às correntes de água, junto aos rios. Mas ele diz: ali pareceu-nos haver um lugar de oração. Lugar de oração é um lugar em que se canta louvores, lê-se a Torá,
faz orações, mas que não tem presença masculina em número de 9 varões circuncidados que tenham aliança para que possam funcionar como sinagoga. Segunda interpretação, é um lugar de oração porque são pessoas que estão buscando a conversão à fé judaica. E a fé cristã estava chegando naquele momento. Estávamos falando às mulheres. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, que hoje fica na Turquia, ficava então na Ásia Menor, vendedora de púrpura. Era uma artesã temente a Deus. Essa expressão significa alguém que examina as Escrituras, alguém que está buscando encontrar o Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto Ele está perto. Essa mulher escutava. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, veja o versículo 14 na parte final. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Nós pregamos, mas quem abre o coração e a mente das pessoas é o Espírito Santo de Deus. A palavra que não volta vazia não é a palavra do pregador, é a palavra que procede da boca de Deus. E também não é uma mera citação da Escritura. Quando a citação da Escritura é pertinente, chega na hora certa, você percebe no ar, Deus está falando comigo. E aconteceu que o Senhor abriu o coração de Lídia e ela foi convertida. Louvado seja o nome do Senhor. Isso está aqui com toda clareza. Não somente ela abraçou a fé, mas ela recebeu o batismo. E o batismo naqueles momentos iniciais era em nome de Jesus. Não era a forma trinitariana. Alguns eram batizados em nome de João Batista, era o batismo de João. E o batismo de João não era batismo cristão, era pré-cristão, porque ele é o precursor do Messias. Não serve de paradigma para o batismo cristão. Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, não é fiel a vocês, apóstolos aqui, não é fiel à liderança, mas fiel a Cristo. É isto que faz a diferença. Todo servo de Deus, desde uma figura como o Papa Francisco, a um pastor simples de uma igreja local como o que vos fala, significa tão somente uma seta colocada na terra, que aponta para o céu e diz, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai senão por Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. Essa é a nossa convicção de fé nesta semana bonita da juventude. Mas aquela mulher batizada faz um convite irrecusável. Se julgais que eu sou digna, que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Assim, a igreja nascente sai de debaixo de uma árvore, de junto de um rio, e vai para a casa de uma cristã piedosa, nascida de novo. É a igreja que está em sua casa. É isto que vai fazer a diferença nas gerações, de pré-adolescentes e de adolescentes. Porque os filhos pré-adolescentes, adolescentes e jovens querem viver a vida intensamente. E o personagem Ferris Bueller, ele diz, a vida é curta, eu tenho que vivê-la já. Esse é o sentimento, essa mensagem, essa intensidade. Tudo passa rapidamente. E 3 personagens neste filme dos anos 80, Ferris Bueller, Cameron, Sloan, a irmã de Ferris, a namorada de Ferris, fazem um conjunto muito bonito
A irmã de Ferris, ela estava muito certinha, muito quadradinha, e de repente ela se revolta também. Eu estou deixando passar a minha vez. Mas nem todo mundo tem o carisma que o autor, o diretor do filme procura dar ao nosso Ferris. Até mesmo nas mentiras dele, os amigos acreditavam tanto que fizeram uma campanha para conseguir pagar o preço para um transplante para o Ferris. E a irmã, quando vê bater a latinha pedindo dinheiro para um transplante, ela sabia que ele nunca tinha estado doente, coisa nenhuma. Ele fingia de doente, ele mentia. E até os pais acreditaram. Eu disse assim, olha, eu achei que a minha encenação foi tão fraca e meus pais caíram como patinhos. E toda a trama corre. Ele apronta tudo que tinha direito de aprontar. E as cenas eletrizantes, você não viu, precisa ver. Porque ali há lições preciosas. Escutem esta. Quando vão ver uma Ferrari, somente 100 tinham sido fabricadas. E o pai do Cameron tinha uma dessas Ferraris. Ele disse, ele gosta, ele ama essa Ferrari mais do que qualquer pessoa ou coisa desse mundo. E o Ferris disse, quem ama as coisas desse jeito, não merece ter um carro como este. Já que ele deixou o carro e a garagem aberta, vamos dar uma volta. Ele tinha uma personalidade afirmativa e o Cameron muito inseguro, mas o que ele ia fazer? E aí você vai escutar e ver coisas tão preciosas e lições inesquecíveis desse filme, que eu vi juntamente com a Hélida, o Samuel e a Gisele, esposa dele. E quando nós chegamos, terminamos de ver, eu fiz uma pergunta ao meu filho, disse, Samuel, o que você achou do filme? Não gostei muito do filme, não. O filme podia ser melhor. Sim, mas que lição a gente pode tirar daí? Ele fez uma síntese que eu cheguei a dizer para ele, você podia ir comigo lá para a igreja, você faz a síntese e eu continuo pregando. Ele disse, papai, eu tenho a impressão que ali o problema é simples. É o curto prazo versus o longo prazo. A pessoa que quer viver o curto prazo intensamente, sem se preocupar com o amanhã, com o longo prazo, com a faculdade, com a vida profissional, este vai acabar estragando a sua vida. O filme sugere que nós devemos viver o curto prazo intensamente, sim, mas sem perder a visão do longo prazo, o terminar a faculdade, definir vida profissional e viver uma vida que faça a diferença. Ele disse assim, meu filho, você já me ajudou a pregar. E é bom a gente saber ouvir as pessoas. E quando a gente admira as pessoas, a gente ouve com maior prazer ainda. Meus irmãos, disse que nós iríamos olhar um pouquinho a expressão carpe diem. Aproveite o momento, o aqui e agora. Curta a vida adoidado. É a versão do mundo. É a abertura da Semana da Juventude. Como é que o pastor da igreja vai dar a versão do mundo? Estamos abrindo a Semana da Juventude. Imaginemos o enorme de um sanduíche. Aqui está a primeira banda de pão, abrindo a semana. Mas nós temos mais coisas acontecendo. A vida coram Deo. Coram Deo significa viver a vida segundo Deus. Não significa perder a sua adolescência, perder a alegria de viver. Na minha adolescência, algumas frases marcaram a minha vida, e uma delas foi esta: o dia que o diabo oferecer a você mais do que Deus, pode cair para o mundo. Eu falei, esse camarada é doido. Não era, não. Deus dá todas as alegrias que você precisa ter e não frustra você em momento algum.
Deus deixa você ser você mesmo, porque Ele o criou, Ele o ama como você é. Ele aceita você como Ele fez você. Nós é que temos dificuldade, às vezes, de nos aceitar. Temos dificuldade de aceitar o outro como ele é. Nós vivemos a vida tentando influenciar e mexer na vida dos outros. É por isso que a vida vira um inferno. A convivência vira uma dificuldade entre marido e mulher, quando se respeita a individualidade. Quando a pessoa não é egocêntrica e individualista, só quer o direito dela e o bem dela. Este relacionamento vai bem com a graça de Deus. E se tiver momentos difíceis, são resolvidos aos pés da cruz de Cristo. Porque nenhum problema no relacionamento, seja marido e mulher, seja pais e filhos, deixa de ser resolvido quando você dobra os seus joelhos diante de Deus. Diante de joelhos dobrados, os problemas encontram solução. E onde há amor, tudo tem solução. Onde há amor, as muralhas cairão. É o que nós queremos colocar nessa primeira banda do pão, desse sanduíche enorme da Semana da Juventude. A vida é Coram Deo. Coram Deo significa uma vida segundo Deus, segundo Cristo, segundo o Espírito Santo de Deus. Esta é a vida que nós devemos viver. Mas há uma tentativa entre adolescentes e jovens de fazer uma mistura entre carpe diem, fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, curtir a vida, e a vida coram deo, ou seja, primeiro eu quero curtir a minha vida, eu quero aproveitar bastante, depois faço o que eu quero, como eu quero, depois eu penso nas consequências. Aí eu vou viver a vida coram deo, segundo Deus. Quando eu ficar mais velho, eu vou comprometer melhor com a fé, com a igreja e com Cristo. E se você não ficar mais velho? Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Então, nós precisamos pensar nesse assunto. A vida carpe diem, ou a vida coram deo. Assim, no domingo, dia 4 de agosto, o reverendo Antônio José vai trazer a outra parte, a outra metade do sanduíche da Semana da Juventude. Vivendo a vida adoidado, mas na visão de Cristo. É a vida coram deo. Em meu lugar, como agiria, como reagiria Jesus? Quem viver verá. Quem estiver aqui no domingo, dia 4 também. Meus queridos, essas são as capas do sanduíche. No meio vem o recheio. Amanhã, segunda-feira, 29 de julho, com a missionária Leninha, nós vamos analisar e aprender um pouco sobre esse contraste entre individualidade e individualismo. Eu resolvi dar uma olhadinha, além de olhar o resumo, aliás, muito bem feito, a Evelyn está de parabéns, a sua equipe também. Porque individualismo é sinônimo de egocentrismo, de uma pessoa que só pensa nela mesma. Tem gente que é assim. Se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. E a pessoa quer sempre para ele. Depois, se tiver tempo, pensa nos outros. O Pai Nosso é orado assim: venha a nós o vosso reino. Aos outros, se der tempo, se sobrar. Aliás, é um equívoco teológico dizer: venha a nós o teu reino. O reino não vem para nós.
Nós é que somos abrangidos pelo reino. O reino é maior do que a igreja. Seria tão bom se algumas pequenas correções fossem feitas. É só orar o Pai Nosso conforme a Bíblia. Lá está escrito: venha o teu reino. Jesus não pregou igreja, ele pregou o reino de Deus, o reino dos céus na terra. Então nós estamos analisando esses assuntos. A Leninha vai tratar desse assunto. Individualidade é a sua vida pessoal, é a sua integridade. Você tem direito à sua privacidade, mesmo que casado, não pode invadir a individualidade do outro, respeite-a. Quando você respeita e é respeitado, você tem harmonia, você tem paz. Na terça-feira, dia 30, nós vamos ter uma análise aí sobre liberdade e libertinagem. E esse tema é muito sério, muito sério mesmo. Liberdade é ser livre para fazer o que Deus quer, para fazer o que é certo, para fazer o bem. Libertinagem é querer ser livre para fazer o que você quer. Há uma diferença muito grande. O reverendo Felipe Teles vai abordar essa temática. Na quarta-feira, dia 31, mentiras, omissão da verdade, meias verdades. Uma meia verdade é uma grande mentira. Vendo Marcelo Vidal vai tratar desse assunto. Mentira é uma coisa tremenda. A mentira sai da boca dos falsos. E os falsos são mentirosos. Quando um cristão mente, ele trocou de senhor. Porque o pai da mentira e mentiroso desde o princípio da criação chama-se diabo ou Satanás. E os mentirosos não herdarão o reino dos céus. É preciso ser bastante exigente com esse assunto e dizer a verdade, nada mais que a verdade. Por isso a Bíblia diz: seja o vosso sim, sim, e o vosso não é não. O que passar disso vem de quem? Vem de quem? É de procedência maligna. Então nós vamos ter esse assunto tratado aqui com muito carinho. Eu tenho certeza de que nós vamos ser muito abençoados, eu não tenho dúvida disto. Reverendo Evaldo Beranger vai tratar da diferença entre ser um termômetro. Quando você é um termômetro, você simplesmente entra no clima que está todo mundo. Quando você é um termostato, você determina a temperatura do ambiente. Onde você chega, você faz a diferença. E a pergunta que eu tenho certeza de que o pregador vai fazer é: você quer ser um termômetro apenas? Ou um termostato? Não estamos fugindo de viver a vida adoidadamente, não. Mas é viver uma vida sob a direção de Deus e a proteção de Deus. Queridos, no sábado, dia 3, nós vamos ter, aliás, não vamos pular não, vamos ficar com a sexta-feira mesmo. Na sexta-feira, nós temos a presença do reverendo Averaldo. Vai tratar do materialismo, o materialista teórico, que é filosófico, e o materialismo prático. Até o religioso pode ser materialista. Tem gente que só vai fazer conferência sabendo quanto ele vai ganhar. Só canta se pagar o cachê. O que eu levo com isso? Qual é a minha parte nesse latifúndio? Se alguém está ganhando, eu também quero o meu. E acha que isso é ético. O importante é que se eu posso ser uma bênção na vida de alguém, vou abençoar alguém. Eu não quero nem saber se alguém está recebendo dinheiro para abençoar os outros. Vocês podem estar certos disso. Ser ministro de Deus é de graça receber-se, de graça dai. O trabalho que nós prestamos para o Senhor é servir aos irmãos em Cristo. Quando nós amamos o nosso próximo, nós estamos amando Cristo.
tudo o que fizerdes a um desses meus pequeninos, disse Jesus, a mim o fizeste. E tudo que deixardes fazer, a mim o deixaste de fazer. Eu gostaria tanto que a gente compreendesse a palavra e botasse em prática. A nossa vida seria diferente. Esses conflitos que nós passamos são fases, a adolescência é fase. No sábado, dia 3, o reverendo Glauter Rocha vai falar sobre Carpe Diem, a busca da felicidade ou a busca desenfreada do prazer a qualquer preço. Tem gente que quer viver a vida desse jeito. E como já afirmamos, fecha a semana o reverendo Antônio José, curtindo a vida segundo Deus. Pois bem, meus queridos, com esse pano de fundo, e o pano de fundo desse filme, Curtindo a Vida Adoidado, lembrando que a adolescência não é doença. Ser adolescente é ser o que você foi quando tinha 13, 14, 15, 16, 17 anos. Alguns têm uma adolescência prolongada. Eu tenho encontrado alguns adultos já de cabelos brancos e adolescentes. Não amadureceram nunca. E quem não amadureceu até os 30 vai morrer podre. Então é preciso a gente olhar a adolescência como uma fase e amar os nossos adolescentes, compreender os nossos adolescentes, deixar o gás expandir um pouco, minha gente. Você já imaginou se você ficar cerceando as crianças com esse mundo fantástico de tantos joguinhos, de tantos desafios, de tantas oportunidades, e ele é capaz de estar aqui brincando, vendo televisão e ouvindo o que você está falando, ainda está ouvindo uma música, porque fazem 4, 5 coisas. Eu preciso estar bem concentrado e olhe lá. Então, são fases. Sabe por que você não compreende muito o seu filho adolescente? Porque você se esquece que foi adolescente. E quando você lembra, você fica com vergonha. Você assim, ih, rapaz, o meu menino é até inocente. No tempo dele eu entortava. Agora veja bem. Mas ele não fala isso nunca para o filho ouvir. Ele fica fazendo de conta. É hora da sinceridade com os nossos adolescentes e com a nossa mocidade. E com as nossas crianças. Como eu gosto de dar espaço para a criança. Eu não sei porque eu só vejo a criança como bênção. As crianças têm direito ao reino de Deus. O louvor perfeito sai da boca das crianças. E nunca deixe morrer a criança que há dentro de você. Você pode ser um adolescente, já estar formado, pós-graduado, continue brincando de vez em quando. Você já pode ser a pessoa mais importante que todo mundo acha que é. Brinque, deixe a criança se expressar. Não mate a criança que há dentro de você. Não entendo e leio bastante psicologia, porque fiz cursos no seminário, mas eu quero que vocês saibam que eu sempre gostei muito da chamada análise transacional, em que todos nós, em diferentes momentos, nós desempenhamos um papel de adulto, sempre severo, sempre exigindo. Outras vezes desempenhamos um papel de pai, sempre cobrando. O pai está sempre ali, na espinha. E outras vezes nós desempenhamos o papel da criança. Nós rimos, brincamos, gostamos de ver o amanhecer, o entardecer, gostamos de um esporte, gostamos de rir, de brincar, sem machucar ninguém. Meus queridos, depois que eu vi o filme Vivendo a Vida Adoidado, eu disse, quer saber de uma coisa? Aprendi muito com esse filme. Aprendi muito com algumas frases, porque eu gosto muito de frases. Não tive o tempo de ver segunda, terceira vez e anotar as frases, senão eu compartilharia com vocês aqui. Já compartilhei aquela do pai, que tendo tanto apego às coisas, não tinha mentalidade nem para ter um carro como aquele. Pessoa que ama mais as coisas do que as pessoas. Você sabe que para mim é um código
de ética e de comportamento. Eu adoro a Deus, amo as pessoas e uso as coisas. Nada me irrita mais do que ver uma pessoa tentando manipular o outro e usar o outro. Isto é verme, não é gente. Pois tem pessoas que fazem isto e depois que usam você para o que ele quer, alcançou o que ele queria, descarta você para o lixo. Você diz, fulano mudou. Não, ele nunca mudou, ele sempre foi o que ele é mesmo. Então é importante, jovens, que nós possamos, com muita sabedoria, viver intensamente o curto prazo da mocidade. É bom ser jovem. Eu seria jovem de novo com muito prazer, mas não acredito nisso. A vida é uma sequência e caminhamos para um alvo que é tão maravilhoso que eu não quero voltar para trás. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo nos ilumine, que essa semana da juventude venha timbrar cada vida que aparecer aqui em cada um dos cultos. E o meu desafio é o seguinte, você veio hoje, marque para amanhã, e vamos dobrando, que essa igreja fique pequena, porque esse é o nosso dever. Eu creio que ninguém vai ser mais citado nesses últimos dias do que esse Papa Francisco. E se eu quero ver a igreja na rua, graças a Deus. Não é só porque ele quer que cada cristão seja um evangelista, um missionário, não. É porque quando ele diz que quer ver a igreja na rua, é porque igreja não é prédio, não é catedral. Igreja não é o bispo, não é a hierarquia. Igreja é o povo de Deus, é o corpo vivo de Cristo. Por isso o nosso desafio é que você é que faz a diferença, porque ovelha gera ovelha. Pastor também gera ovelha, porque é usado por Deus. Mas nós cuidamos das ovelhas que pertencem a Cristo. Deus nos abençoe. Como é bom ouvir a palavra de Deus. Venha nos visitar. A nossa igreja fica situada na rua Silva Jardim 23, no centro do Rio, próximo à Praça Tiradentes. Que Deus o abençoe e até a próxima.